tudo bem com você? Eu já estou aqui hoje, tá? Com a minha pele pronta. Eu vim aqui com um processo um pouco mais adiantado, porque o nosso foco é fazer um delineado diferente, colorido, tá? Para quem não sabe, eu vou deixar já aqui na descrição. Eu fiz um esfumado super fácil, assim como esse, tá? E ao vivo e a cores. Eu fiz também uma pele completa e eu vou deixar o link, tá? Para você conferir uma forma mais usável, digamos assim, de fazer esse delineado, tá? Então a gente que gosta assim de um pouco mais de ousadia, a gente vai trabalhar hoje numas cores assim, eu pensei no rosa, né? Eu preparei tudo aqui, meu fundo cor de rosa hoje, e eu vou fazer uma maquiagem rosa. Faz tempo que eu não faço nada colorido, então eu vim trazer um delineado esfumado colorido pra você, tá? Eu espero muito que você goste do resultado e que você reproduza essa maquiagem, tá? E se você não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscrever, tá? Aqui eu trago conteúdos semanais de maquiagem e dicas de beleza. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece. Olha só, essa maquiagem, falando mais uma vez, é uma maquiagem mais voltada para o artístico, tá? Mas nada impede de você que gosta assim de cores neutras reproduzir essa maquiagem em qualquer cor que você imaginar que vem aí na sua cabeça. A proposta é o delineado, que é super fácil, tá? E você também aprende a como recortar a sua pálpebra, como fazer a medida da pálpebra móvel, a pálpebra fixa. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Então vamos lá, o primeiro passo, tá? A gente precisa colocar alguma coisa para fixar e potencializar as sombras. Então eu vou usar um corretivo, na realidade uma camuflagem, tá? Eu tô usando essa daqui, que é da Catherine Hill, e um pincel de corretivo. Deixa eu encontrar o meu aqui, tá? Para quem não sabe, o pincel de corretivo é esse que parece uma linguinha de gato. Eu vou posicionar aqui o meu espelho para mim também visualizar. Então vamos lá. Vou pegar uma pequena quantidade. Esqueci de pôr no silencioso. Vou pegar uma pequena quantidade sem exageros. E vou fazer o recorte da minha sobrancelha. Eu não fiz ela porque a gente vai trabalhar o esfumado, então assim, eu quero manter ela penteadinha e eu vou deixar ela por último, tá? Então vamos lá, ó. Vou primeiro, eita, foi muito produto, dá pra fazer nos dois olhos com essa quantidade de corretivo que foi aqui, tá? Vou dividir aqui. Então primeiro eu vou recortar aqui a minha sobrancelha. Esse pincelzinho, por ele ser estreitinho, fica fácil o recorte. Se você for recortar com um pincel grosso, assim, você não vai conseguir fazer um recorte tão fininho e limpinho, né? Então a gente não pode invadir a sobrancelha. Ó, vou fazer aqui, ó, o acabamentozinho. E com a sujeirinha que tá no pincel, eu vou arrastar esse produto aqui no centro da pálpebra. Não vou colocar na pálpebra toda para não ficar muito excesso e na hora de vir espalhar o produto não invadir aqui o contorno que já está feito, tá? Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Vou recortar. Aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais de produto, porque na realidade eu tirei o excesso do outro lado e coloquei aqui. Faço o recorte e com a sujeirinha que está no pincel eu arrasto na pálpebra móvel. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu usei, né, o pincel, então eu dou uma limpadinha e faço assim, com que ele
permaneça assim fininho, tá? Não guarde ele aberto, porque depois o produto seca, aí quando você vai usar novamente, as cerdas estão abertas e você não consegue fazer um recorte bem limpinho, porque as sardinhas que ficam abertas ele acaba esparramando, fazendo linha, né, na onde você não quer. Então, agora vou pegar a minha esponjinha, essa daqui pequenininha, e vou espalhar esse produto aqui, ó. Com muito cuidado para não invadir a sobrancelha e também não invadir o contorno feito no nariz. Ó. No outro lado também eu faço a mesma coisa. Vou dando batidinha e espalhando o produto. Ó. Olha só, eu tenho essa paleta já faz algum tempo e eu não elaborei ainda uma maquiagem assim tão colorida. Então eu vou querer usar esses 3 tons, ó. Este rosa, esse e esse mais escuro aqui, tá? Vamos ver o que vai sair aqui. Eu fico cada vez assim ansiosa para saber como que vai ser o resultado, né? Porque até então eu não faço um teste para me mostrar para você, simplesmente eu venho e faço. Então, deixa eu colocar ela de uma maneira aqui que fique fácil para mim pegar os produtos. E eu vou usar um pincel de esfumar grande, tá? Então eu vou usar esse pincel aqui que é da minha linha, eu tenho uma linha de pincel com o meu nome. E vou pegar o primeiro rosa, mais claro. Vou tirar o excesso, tá? Sempre bate, né, fora para não cair, principalmente sombra colorida, né? Que caiu na pele, se não tiver muito bem selada, ela pode manchar, tá? Agora eu vou apoiar o pincel aqui no cantinho do meu olho, ó. Tá vendo? E vou fazer movimentos circulares aqui, tá? Ó. Movimentos circulares. Do outro lado também eu vou fazer o mesmo processo, sempre com movimento circular, tá? Eu pego na ponta do pincel para esse movimento ficar mais suave possível e não ficar marcado, tá? Porque esse esfumado tem que ficar bem sutil. Vou começar aqui pelo delineado, tá? Esse aqui faz parte do delineado. Se você tá curiosa, espere até o final para ver como que vai ficar esse delineado, tá? Ele faz parte. Agora eu vou começar a traçar o delineado, tá? Então eu vou pegar um pincel bem fininho assim, ó. Esse aqui ele é retinho, tá? E ele é fininho. E vou usar aquela sombra intermediária, tá? Vou fazer o primeiro traço do delineado. Tiro o excesso sempre, ó, tiro o excesso. E eu vou marcar aqui, ó, do canto do olho, deixa eu me ver aqui de frente, pra me fazer ele bem erguido. Porque o meu olho, ele tem a pálpebra caidinha, sabe? Então, dependendo, o delineado fica meio tristonho. E eu não quero, eu quero levantar o meu olho. Já que ele é caído, eu quero levantar. Então, eu vou olhar de frente assim pro espelho e vou marcar aqui do final do olho em direção ao canto da sobrancelha, ó. Tipo assim, tá vendo esse traço? Aí, eu fiz isso, só carimbei aqui e vou começar a aplicar essa sombra aqui, ó. De maneira que ela fique mais intensa, ó. Tô aplicando com esse pincel. Ó. A proposta é essa. Eu vou fazer um esfumado, respeitando aqui esse limite, ó. Tá vendo? Tô construindo aqui um esfumadão colorido, ó. E depois que terminar o delineado, eu vou fazer um recorte aqui nesse esfumado também, para você aprender
como que se faz o cut, tá? Então você que gosta de maquiagens mais elaboradas, é nesse vídeo que você tem que ficar mesmo. Ó, vamos usar aqui da Arte, tá? Ó, só depositei, você viu que eu só apliquei? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um pincel de esfumar pequenininho, esse também da minha linha, é o RM06, ó. E vou esfumar essa sombra, respeitando o traço de fora, tá? Do olho. Aí eu vou esfumando, fazendo um movimento curtinho, tá? É movimento circular curtinho. Aqui do outro lado o processo também é o mesmo, tá? Lembrando que é sempre movimento curtinho, para não invadir o rosa mais claro lá em cima, tá? Porque sempre a sombra escura, ela acaba apagando a mais clara, e não é essa a nossa proposta. Aqui do outro lado o processo também é o mesmo, tá? Lembrando que é sempre movimento curtinho, para não invadir o rosa mais claro lá em cima, tá? Porque sempre a sombra escura, ela acaba apagando a mais clara, e não é essa a nossa proposta. E agora eu vou continuar com o mesmo pincel, só que eu coloquei agora aqui a sombra mais escura, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou marcar um pouquinho antes da mais escura. Da mais escura não, da mais clara. Eu vou esfumar um espaço menor com essa sombra mais escura, tá? É só para intensificar mais esse delineado. Eu vou aplicar primeiramente, aí depois eu venho esfumando. Aqui do outro lado também. Depois de aplicado o mesmo processo, eu vou esfumar só dando batidinhas, às vezes eu não vou fazer nem movimento circular, tá? Eu só vou dar batidinha para não levar essa sombra em cima do intermediário. Então eu só vou dar batidinha no local aonde tem divisão. E ó, e você pode perceber que vai esfumando, tá? Não tem problema se esse traço ficar um pouquinho torto, que eu vou ensinar você como corrigir. Você vai precisar de um lapisinho da cor da pele, tá? Um nude. E vai limpar esse cantinho, tá? Você pode fazer um traço sempre de fora pra dentro, tá? Pra deixar essa sombra mais certinha. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Aí do outro lado eu vou também consertar aqui que ficou uma voltinha, ó, vou passar o lapisinho, aí eu deixo mais retinho, tá vendo? Aí, como é uma sombra colorida, ela transfere um pouco mais de pigmento, eu vou vir aqui com o cotonete, ó, flexionando e limpando. Aqui do outro lado eu faço o mesmo processo, ó, eu flexiono e limpo. Você percebe que remove até a base que estava aqui. Então depois a gente tem que vir retocando. Vou trocar aqui o cotonete. Eu vou vir retocando essa base, porque na hora que você faz essa limpeza acaba removendo. Então lembre-se sempre, borracha de maquiagem, a própria maquiagem, nunca usa demaquilante, tá? Mesmo que você for usar um delineador em gel, um delineador líquido, você vai apagar com base, com o corretivo, você pode apagar com o lápis, então é sempre esses produtos que você vai corrigir a sua maquiagem. Olha só, eu peguei um pouquinho de base que eu usei e tô aplicando aqui, tá vendo? Dando batidinhas com a pontinha da esponja para não invadir também o delineado, porque senão ela vai apagar o delineado. Eu quero um traço bem retinho. Aí como a esponjinha ela não é retinha, né? Eu vou usar o pincel de corretivo para me ajudar aqui nessa aplicação. Eu já tenho aqui um delineado
diferentão, tá vendo? E super fácil de fazer. Você pode usar as sombras que você tem, tá vendo? É um delineado esfumado e você pode fazer ele azul, amarelo, verde, neutro, né? Que o neutro, quando eu digo, são tons assim mais puxado pro marrom, né? Fazendo um degradê até o preto, né? Ou usar vários tons de marrom, tipo médio, claro e escuro. Então assim você pode usar a sua criatividade. Agora eu vou fazer o recorte do meu olho, tá? Então eu, para fazer esse processo, eu vou usar um pincel lápis. Vou mostrar para você que não conhece qual que é o pincel lápis. Deixa eu encontrar o meu aqui. Ah, eu já tinha separado, ele tá aqui, ó. É um pincelzinho que ele parece uma canetinha, tá vendo? Por isso que ele chama pincel lápis. Ele é bem fofinho este. E é importante, tá? A textura das cerdas, porque quanto mais duro o pincel, menos produto ele aplica e mais difícil é de esfumar, tá? Então assim, o pincel tem que ter a dureza ideal para poder compor a maquiagem. Então eu vou começar aqui, na realidade, marcando com um pincelzinho de precisão, que é um assim, ó, bem chatinho, não sei se a câmera vai focar, ele é bem chatinho, e vou fazer o traço, tá? E depois eu vou vir esfumando com esse pincel lápis aqui. Eu vou usar a cor pink mais escura. Agora, eu com a sombra já aqui no pincel, tá? Eu vou fazer um traço acompanhando a minha pálpebra móvel e também respeitando aqui a posição do delineado, tá? Então, eu vou recortar isso daqui trazendo para fora do olho. Eu vou fazer um pouco acima da minha pálpebra móvel, porque na hora que eu abrir o olho, para não entrar e ficar escondido, eu quero ficar com um recorte aparente, tá? Então, vamos lá. Sem medo. Ó, eu vou fazer um pouquinho aqui acima, tá? Eu vou fazer o traço aqui, ó. Fazer um desenho. Sempre que coloca produto, tira o excesso. Ó. Eu vou respeitar o desenho do meu olho. Pronto. É um olho bem artístico, tá? Então, essa maquiagem é para as ousadas, que gostam de fazer desafios, que gostam de postar foto lá no Instagram. Essa é uma maquiagem para isso, tá? Ó. Para testar as suas habilidades. Pronto. Fiz o traço aqui. Vou já marcar o outro lado para ficar igual e sempre vou olhando, comparando um lado pro outro, um lado pro outro, tá? Então aqui, ó, eu tenho que prestar atenção na altura para ficar igual ao lado. Tem que ficar irmã gêmea o traço, tá? Pronto, fica meio borradinho assim, mas não tem problema, porque a gente vai esfumar. Isso aqui é só para ter uma orientação. E a hora da limpeza é a hora que vai fazer o recorte, que daí eu vou te explicar como é que faz, tá? Então eu vou pegar agora o pincelzinho lápis, tirei o excesso e vou começar a esfumar essa sombra aqui. Essa parte aqui de cima é uma parte bem difícil de esfumar, porque como se trata de uma sombra colorida, ela meio que entra em conflito, né, com o tom da pele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sombra mais próxima do meu tom de pele mesmo e vou aplicar para me conseguir esfumar e remover totalmente essa marcação aqui da parte de cima, tá? Então, deixa eu pegar aqui um pincelzinho
tá? O mesmo pincel, só que esse aqui tá sem sombra, pra não sujar de rosa, né? Que não é essa a minha intenção. Ou melhor, não vou usar sombra, eu vou usar o pó compacto que eu usei no meu rosto, olha só. Tá vendo como é que é? Eu vou com ele, tá? Ó, é um pó compacto, é o pó que eu usei na minha pele pra selar a minha base. Eu vou vir esfumando aqui, ó, essa região em cima desse recorte aqui, ó. Vai ficar um delineado sobre o outro. Vou aplicar aqui, ó, na extensão da sobrancelha toda. Sabe o que eu achei? Eu achei que ficou tudo muito igual, né? Então a minha proposta era, no meu pensamento, colocar um pink mais escuro, né? E depois vir com o intermediário esfumando. Só que isso não aconteceu. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um vermelho, tá? E vou esfumar mais próximo aqui do recorte, tá? Então vou pegar aqui a sombra vermelha e vou só realçar aqui o recorte, tá? Ó, eu vou aplicar, vou fazer o mesmo processo, deixa eu levantar aqui o olho para você ver melhor, ó. Só mais aqui, ó, do meio do olho pra fora, tá? Eu não vou até o final não, é só pra mim realçar um pouco mais esse recorte aqui, porque na hora que eu vim limpar com um corretivo, pra destacar mais. Aqui desse lado eu achei que ficou um pouco mais claro, então eu tô aplicando um pouquinho mais de sombra pra ficar bem igual ao outro lado, tá? Então eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado do olho, ó. Então aqui é um segredinho que você consegue resolver muita coisa, ó. Então é por isso que eu deixo pra resolver essa questão por último. Faço primeiro o recorte e depois eu vejo. Se ficou marcação, eu selo essa parte com pó para remover a marcação. Aí se você achar que esse traço aqui de cima também ficou um pouco sujo, você vem fazendo o mesmo processo com o lápis nude, ó. Essa região aqui eu só vou espalhar o pincelzinho, com o pincelzinho de corretivo, porque não borrou tanto, sabe? Então assim, só com o pincelzinho eu já consigo varrer aqui e limpar os tremidinhos que fica, tá? E assim eu deixo mais lisinho. Agora eu vou fazer o recorte na parte de dentro da pálpebra, tá? Eu vou usar o corretivo, aquele mesmo corretivo que eu usei para fazer o recorte da sobrancelha, ó. Vou aplicar uma pequena quantidade e vou começar a limpeza aqui, ó. Recortando todo o olho. Não, eu não vou recortar todo o olho, porque se eu recortar todo o olho, eu vou apagar esse esfumado aqui, eu tô gostando dele. Então, eu vou só um pouquinho depois da metade do olho, tá vendo? É porque, como eu falei, né, eu começo a construir, eu não faço um teste. Então, eu vou vendo como vai ficando
o resultado para entregar aqui, sabe? Então vamos lá. Aí aqui do outro lado eu vou fazer mais ou menos na mesma altura que foi feito do outro lado, um pouco, passando um pouco do meio. Ó, esse corretivo você tem que espalhar ele também, não pode ficar em excesso aqui marcando, tá? Então você vem com a esponjinha espalhando esse produto que ficou aqui, ó. Toda a marcação removida, eu vou aplicar uma sombrinha rosa bem aqui no canto do olho. Só que tem que ser um rosa bem claro, tá? Porque eu quero fazer um ponto de luz, mas não quero fugir da proposta. Então eu vou pegar um pincelzinho menorzinho, vou pegar um pincel aplicador de sombra e vou usar, nunca achei uma maquiagem para usar essa sombra aqui, ó. Eu acho ela linda, é tipo um salmãozinho. Então eu vou aplicar hoje ela no meu canto interno para ver como que vai ficar. Vou colocar a paletinha aqui do lado, vou tirar para tirar o excesso de produto e vou aplicar aqui, ó. Com a sujeirinha do pincel eu apliquei do outro lado também, nem apliquei mais sombra, porque eu não quero que ela fique tão forte como ela ficou aqui. Vou pegar aqui o pincelzinho de esfumar só para esfumar ela mais fácil. E eu vou dando batidinho aqui, ó. Olha só como ficou. Agora, eu vou usar uma sombra neutra para mim preencher essa parte do corretivo e selar. Eu não quero cor agora, eu vou, tipo assim, dar o equilíbrio, né? Para não ficar tudo muito colorido. Então eu vou escolher aqui uma sombra, deixa eu ver as minhas paletas, a sombra mais neutra que eu tenho para poder fazer essa composição. Só um pouquinho que eu já volto. Eu achei que eu tinha separado tudo aqui que eu ia usar, mas eu não tinha. Eu esqueci desse detalhe. Ó, eu vou usar essa sombrinha aqui, tá? É um rosa bem clarinho, bem cor de pele mesmo, tá? Eu vou pegar um pincel aplicador de sombra um pouco maior, porque é uma região maior. Sem invadir o recorte, tá? Quando você for selar essa parte, não pode invadir o recorte. Então, ó. Eu posso trazer essa sombra para cima do esfumado, não tem problema nenhum. Mas ali onde tá recortado, eu vou fazer diferente. Eu vou aplicar aqui, só no centro, e depois eu vou vir com o pincel de corretivo, tá? Para selar e fazer um recorte limpo, tá? Ó, eu apliquei aqui sombra desse pincel, que é o pincel de corretivo, e tô selando aqui próximo ao recorte. Porque se eu for com o pincel aplicador de sombra, ele é mais fofinho e eu corro o risco de apagar aqui o recortezinho que a gente criou. Então, ó,
Vou vir aqui, selando certinho, bonitinho, para não invadir. Ó, aqui eu tenho o meu desenho no olho, né? Um delineado diferente, se era essa a proposta que você estava procurando. Ó, tá vendo? Agora eu vou colar os meus cílios postiços, tá? Então, já estou com ele aqui em mãos, tá? Eu gosto muito dele, já tá cortado, já usei várias vezes. E vou aplicar a cola aqui. Então, sempre que você for colar os cílios, tá? Você posiciona a mão de cima para baixo, porque assim você consegue alcançar bem rente à raiz dos seus cílios natural, tá? Eu gosto sempre de colocar primeiro o canto externo, aliás. Ó, encostei, depois eu venho e arrumo o cantinho interno. Espera sempre a colinha descansar de 40 segundinhos a 1 minuto para ela ficar com uma textura melhor. Ó, do outro lado a mesma coisa, tá? Eu venho com a mão posicionada assim para alcançar a raiz do meu cílios natural. E além de ser mais fácil, né? Porque daí você consegue enxergar certinho onde você vai. Ó. Prontinho, cílios colado. Olha, eu até consigo fazer uma maquiagem assim colorida e tal, mas eu não consigo colocar mais cor aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o lapisinho branco aqui na linha d'água e vou usar um marronzinho, tá? Eu particularmente gosto de usar esse lápis branco quando eu uso uma cor clarinha. Porque quando eu uso sombra preta com branco, entra muito em contraste, eu acabo não me adaptando. Então assim, quando eu vou usar uma sombra mais escura, eu acabo optando por o lápis bege, tá? Só para tirar o vermelhinho mesmo. Então eu vou abrir aqui o meu olhar e vou fazer um esfumadinho embaixo, tá? Bem leve. Deixa eu limpar. Vou limpar aqui esse que a gente começou o delineado. Vou tirar aqui essa sombra colorida dele. E vou fazer a parte inferior com um nudezinho. Eu não vou usar o mesmo pó, porque senão não vai aparecer. Eu quero um pouquinho mais de cor. Então eu vou usar esse marronzinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Um tonzinho mais escuro. Um tonzinho mais escuro. Pra ele aparecer. Ó. E agora eu vou aplicar aqui nessa região. Dos dois lados. Eu acho não. Eu vou usar um pouquinho mais dessa maquiagem, tá? Então, já que ela tem um delineado aqui, eu vou puxar um egípcio bem discreto aqui, só pra dar um up no olhar. Então, deixa eu achar. Achei meu delineador, tá? Vou usar o delineador em gel e um pincelzinho bem fininho pra fazer um traço bem fininho. Deixa eu... Vou diluir aqui um pouco o meu delineador. Na realidade, eu quero fazer um traço muito, muito, muito fino. Ó, então, eu vou quase que no interno do olho aqui. Não sei se você consegue ver. Ó. Tá vendo? Do outro lado. Aí agora eu vou puxar uma linhazinha aqui, ó, só na linha d'água, ó. Do outro lado também. Pronto.
Agora que eu fiz isso, eu vou fazer um tracinho. Peraí que eu vou pegar meu espelho, porque senão eu vou ter que abaixar muito pra você ver. Ó. Não sei se você... Vou apertar aqui as cerdas do meu pincel porque abriu. Gente, porque a gente vai colocando, daqui a pouco tá lá na ponta do nariz. Então eu vou deixar assim, tá? Porque era pra ser menos, ele acabou ficando um pouco mais compridinho. Mas tá bom, tá ótimo. Agora eu vou passar rímel, tá? Deixa eu pegar aqui o meu rímel. Esse que eu tô usando também é da Shio e ele tem o pincel bem pequenininho, que eu gosto bastante, porque daí eu consigo alcançar a raiz dos meus cílios, tá? Então, eu passo aqui, ó, pego da raiz e arrasto para as pontas dos cílios. Na parte superior também, você coloca o rímel bem próximo da raiz dos seus cílios, dá uma chacoalhadinha e leva para as pontas, colando esses cílios natural no artificial, tá? Nos seus cílios natural no artificial. Olha lá. Agora, não esquecendo a parte tão importante que é a sobrancelha. Então eu vou usar máscara de sobrancelha. Eu vou tirar bem o excesso aqui do pincel, porque eu não quero sobrecarregar minha sobrancelha, tá? E fica mais fácil a aplicação. Então, se você levando o produto por camadas, é muito melhor, fica muito mais bonita a maquiagem do que ir com excesso, ó. Então, eu vou pegar aqui o pincelzinho e vou escovando esses pelinhos pra cima no sentido diagonal. Do outro lado a mesma coisa, ó. Como se trata de uma maquiagem colorida, eu vou deixar a boca neutra, então eu vou usar um batom nude, tá? É bem nude esse, é bem pálido mesmo. Deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho de batom. Eu gosto de usar o pincel de corretivo para batom, então eu separei um pincel de corretivo só pro batom, tá? Então, eu vou aplicar aqui. Uma corzinha bem neutra mesmo, pra não ficar muito carregado. Prontinha a maquiagem de hoje, bem Barbie Girl. A proposta era exatamente essa, né? Trazer um make rosa para combinar com o meu fundo rosa. Se você gostou, já me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui. No Instagram eu posto dicas diariamente, tá? E aqui no canal, semanalmente, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu trago alguma coisa aqui para você aprender comigo, tá? Não esqueça de deixar o seu like aqui e até a próxima. Na descrição também tem um monte de conteúdo que eu vou deixar os links ali para você consumir e aprender a se automaquiar. Tchau!